Então, voltando agora para o segundo momento da nossa aula de serviço público. Lembrando que eu não sei se a gravação anterior foi fracionada em uma parte ou duas partes, tá? Mas a nossa aula até aqui nós vimos conceito de serviço público, as escolas, vimos a classificação do serviço público. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os princípios, tá? Tá lá no material de vocês os princípios. Então, eu vou colocar aqui na tela o material aqui, só para vocês se situarem onde nós estamos dentro do nosso estudo. Olha só, nós estamos aqui no slide 18. No 18 tem os princípios. Nós vamos estudar os princípios do artigo 6º da Lei 8987 de 95. Gente, eu quero que vocês prestem atenção e tentem materializar algum serviço público que você utiliza, para ver se os princípios estão sendo atendidos, tá? Porque eu não sei porquê, sempre que eu vou estudar princípios dos serviços públicos, eu lembro de algum serviço que o Estado me fornece, que eu uso com mais frequência e tento promover uma avaliação desse serviço público. Olha só, o artigo 6º da Lei 8987 diz assim: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei e nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Por que no contrato? Porque toda permissão ou concessão, ou seja, que é um ente privado que vai prestar um serviço público mediante delegação, ele se dá através de um processo licitatório que vai ter como consequência a celebração de um contrato. Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: o que é um serviço adequado? Olha aqui. O que se entende por serviço adequado? Aí ele traz vários princípios. Está lá no parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, tá? Aqui utiliza a expressão tarifa porque do contrato nós temos as tarifas, ok? E aí, olha só, nós vamos entender o que significa cada uma dessas expressões que tem aí, que são os princípios norteadores de qualquer ente privado que deseja prestar um serviço público mediante concessão ou permissão. Pessoal, quem está com o microfone ligado, desliga, que está dando interferência, tá, amores? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente vai ver desses princípios aí é a questão, olha aqui, deixa eu pegar aqui o primeiro. Nós vamos pegar a questão da continuidade do serviço público, tá? A questão da continuidade. Ou seja, os serviços públicos, eles devem ser prestados de forma ininterrupta, ou seja, continuamente. Não dá para você prestar o serviço público, parar, depois retomar. Não. Os serviços públicos, eles devem ser ininterruptos, né? Não deve haver interrupção. É claro, isso significa continuidade do serviço público. Gente, é claro que tem exceções, tá? Existem algumas exceções. A primeira delas está prevista na própria lei. Ela diz o seguinte: existem duas exceções para a interrupção do serviço público. A primeira é em casos emergenciais, que há a necessidade da interrupção, ou mediante aviso prévio para fins de manutenção. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é no caso de inadimplemento do usuário. Então, vamos pegar um exemplo aí. Os serviços públicos devem ser ininterruptos. Energia elétrica, ininterrupta. Exceção: olha,
teve uma chuva muito forte, estourou um transformador. Isso aí é uma situação emergencial e é uma exceção. Não tem como você cobrar responsabilidade com isso e alegar que feriu o princípio da continuidade. A segunda exceção o segundo aspecto dessa primeira, que é mediante aviso prévio para manutenção. Já viu aqueles anúncios na TV? Que diz assim, de tal dia a tal dia, será cortado o fornecimento de água e de energia para manutenção nas redes e parará e parará. Eles fazem esse comunicado, não é porque são bonzinhos, é para atender o princípio da continuidade, uma determinação legal, tá ok? Então, precisa haver essa comunicação. A segunda situação, a exceção da lei, que a lei traz lá da concessão e da permissão, é pelo inadimplemento do usuário. Ou seja, você não pagou, principalmente daquele serviço uti-singulo. Você não pagou, vai ser cortado. Eu não vou entrar aqui dentro da esfera dos direitos e deveres e proteção, defesa dos direitos do usuário, mas eu só quero trazer um aspecto para isso, quanto ao, por exemplo, corte de energia. Gente, não atende ao princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana fazer o corte da energia elétrica numa sexta-feira ou numa véspera de feriado, tá? Já tem julgado dizendo que isso fere a dignidade da pessoa humana. Você faz o corte numa sexta, em que a pessoa não vai ter tempo hábil de correr atrás da quitação do seu débito e vai passar o final de semana inteiro sem energia, ou numa véspera de feriado, tá? Já tem julgados que isso fere a dignidade da pessoa humana, o princípio da razoabilidade, tá ok? Outra questão também é quanto ao direito de greve. Gente, o servidor público, ele tem direito de greve, né? E é amparado pela Constituição. Mas tem exceções, né? Que a Polícia Militar, ela não pode. Mas olha só, mas o direito de greve, em tese, ele não pode prejudicar o princípio da continuidade. É por isso que, quando ocorrem as greves dos professores, geram essas demandas judiciais infinitas aí. Por quê? Porque não pode quebrar a continuidade do serviço público. Aí gera essas ações pedindo a retomada e tal. Por isso que na área da saúde, quando se tem greve, não paralisa tudo, deixa aí 30%, 40% rodando, tá? Porque não se pode ter essa quebra, essa descontinuidade do serviço público. Esse é o primeiro princípio que nós temos lá do artigo 6º, lá do parágrafo 1º. Qual que seria o outro, professora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos o generalidade. Generalidade vem de genérico, de geral. Ou seja, a prestação do serviço público deve promover e atingir o maior número de beneficiários possível, tá? E também ser prestado de forma igualitária. Então, ele vem para atender o princípio da isonomia. Isso significa generalidade, atingir o maior número de pessoas e beneficiários possível. Eficiência. Gente, eficiência, vocês já estudaram o princípio da eficiência. Serviço público com eficiência, que princípio é esse? Os melhores resultados. O serviço público, ele tem que ser prestado buscando os melhores resultados, o que há de melhor no mercado, tá? Buscar se atualizar diante das tecnologias, buscar sempre a melhor prestação de serviço, a que oferece mais comodidade, inovações tecnológicas, e aí você começa a pensar nos serviços públicos que você utiliza do Estado, né? Transporte público, educação, saúde, aí você já vai pensando nesses princípios, tá ok? Isso é eficiência. Nós temos também o outro aí, que é a modicidade, tá? O que é modicidade, professora? Modicidade significa que o Estado, quando ele vai prestar um serviço público, ele não pode pensar na obtenção do lucro. Ele não pode ter prejuízo, mas também ele não pode obter lucro. Porque a ideia é trazer comodidade, é buscar o bem comum, o bem da coletividade. Então, prestação de serviço público não visa lucro.
Então, a modicidade tem a ver com fixar taxas e tarifas justas, tá? Que não venha a causar prejuízo para o Estado e nem prejuízo e nenhum dano para o usuário. Eu não posso fornecer um serviço público, olha só o que é generalidade. Vou trazer o que há de melhor de transporte, eu vou trazer o trem-bala aqui para o Mato Grosso. Tudo bem, mas qual vai ser o custo disso? Eficiente ou vai ser maravilhoso. Vou gastar alguns minutos daqui em Cuiabá. Maravilhoso, amei, adorei. Porém, qual vai ser o custo? Se o custo for muito alto, não atinge o princípio da modicidade. O quê? Está visando lucro? E nem da generalidade, porque eu não vou tentar abarcar o maior número de pessoas possível aí. Eu, na verdade, vou estar querendo um grupo bem seleto de pessoas que vai poder usufruir. Então, a modicidade, junto com a eficiência, a generalidade, tem a ver que buscar o que é melhor para a maioria, né, para a coletividade. Tem também o princípio da atualidade, prestação de serviço público atual. Atual é as inovações tecnológicas, é o que tem de melhor. Exemplo, professor, é o que vocês veem aí todo dia. Transporte coletivo, gente, eu estou sendo irônica, caso não perceba. Transporte coletivo aí, super equipado com a alta tecnologia, é aquele transporte super atual, que ele está totalmente adaptado para receber aquelas pessoas com mobilidade reduzida, né? É o cadeirante, é aquele idoso que não consegue subir o lance de escada, tem um elevadorzinho, né? É o deficiente visual, auditivo, então tá tudo preparado, as calçadas, tudo, os pontos de ônibus, tudo preparado com um serviço adequado. Então, isso é um serviço adequado, tá? Seria nesse sentido desses princípios. Cortesia, a gente tem a ver com eficiência também, é o bom atendimento, tá? O serviço com cortesia é um serviço no bom atendimento, com um tratamento respeitoso que o usuário, ele merece em nome da dignidade da pessoa humana, tá? E segurança também é um outro princípio que está lá no artigo 6º, que é a prestação de serviço ao usuário com a máxima segurança, né? Tendo em vista a natureza do serviço. Eu vou aí num transporte urbano interestadual, tem cinto de segurança, né, adequado, já passou pela vistoria, os pneus não estão carecas, né, tá tudo passou pela fiscalização e tá tudo ok, tá? Não deve haver, pelo princípio da segurança, qualquer descuido ou omissão na execução dos serviços de manutenção de equipamentos utilizados na prestação de serviço público. Tudo isso, amor, está lá no artigo 6º, no parágrafo 1º da lei, tá ok? E aqui eu encerro a parte de princípios. Então, a parte de princípios, artigo 6º, caput, que é desmembrado lá no parágrafo 1º. E depois, olha, nós já vimos conceito, já vimos classificação, e já vimos princípio. O que nós vamos falar agora, professora? Agora, nós vamos falar sobre a concessão e a permissão. Nós vamos falar sobre a concessão e a permissão. E o que é essa concessão e essa permissão? É quando eu tenho um ente privado, uma pessoa jurídica de direito privado, a esfera privada, mediante concessão, participa de um processo licitatório, venha prestar um serviço público. Participou de uma licitação, fechou um contrato com a administração pública e vai prestar um serviço público, tá? A gente chama prestação de serviço público por meio de delegação. Para isso, eu quero mostrar um quadro esquemático que eu bolei para vocês aí, para facilitar isso. Gente, não é querer falar não, tá? Tá um material muito bem feito, viu? Um material super completo. Se um dia vocês forem estudar para algum concurso, podem utilizar o meu material sem medo, tá? É um material que eu fiz assim com muito carinho, pensando
tentando ser o mais completo possível para vocês. Talvez se vocês não venham usufruir desse material agora, guarde ele, porque eu tenho quase certeza que um dia você vai pedir para mim. Muitos alunos pedem, tá? Esse material. Olha só, a forma de prestação de serviço público. Pode ser prestado serviço público diretamente pela administração pública, tanto a administração pública centralizada ou descentralizada. Professora, não lembro do conceito, o que é administração pública centralizada e descentralizada. Está lá na nossa aula, Estrutura e Organização da Administração Pública. Se você quiser anotar aí, prestação centralizada, administração direta, olha aqui, quem são esses aqui? União, Estado, Município e Distrito Federal. Prestação descentralizada, é o Estado? É quando ele faz isso através da sua administração direta, indireta. Qual que é aí? Nós temos autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, tá ok? Então, a gente pode, nesse caso aqui, quando esse lado aqui esquerdo aí da sua tela, é quando o próprio Estado faz a prestação de serviço público, de forma direta ou indireta. Agora, essa prestação indireta, que eu não vou confundir com a administração indireta, que é a prestação do serviço que é indireta. É quando o particular, por meio de colaboração, ele vai executar um serviço público. E aqui, amores, você pode anotar aqui por delegação. Aqui eu já até coloquei, ó. Por delegação, tá ok? Vai ser realizado um procedimento licitatório, vai ser celebrado um contrato, e aí ele pode ter uma concessão ou uma permissão. E o que nós vamos fazer hoje, agora, é estabelecer a diferença entre concessão e permissão, tá ok? Mas antes de eu entrar na diferença, eu quero colocar algumas observações aqui. Primeiro, para que uma pessoa privada preste um serviço público, tem que ser só mediante lei. Não é pela vontade, eu quero e pronto. Não, tem que ter lei. Tendo lei, é possível, o princípio da legalidade. O gestor só pode fazer aquilo que a lei permite ou aquilo que a lei autoriza ele a fazer, tá ok? Agora, ele tem que entender que ele tem que passar por um processo licitatório. E aí nós já sabemos que a Lei 8987, aquelas leis que estão lá no início do material, a Lei 8987, a 9.074, a Lei 11.079, são leis federais, elas tratam de alguns aspectos específicos dos processos licitatórios. Então, o que você tem que ter em mente? A Lei 866 tem os aspectos gerais, mas a lei específica é a Lei de 2004, tá? Que a lei é a 11.079, tá? Que regula os processos licitatórios, que eu não vou abordar com vocês, tá ok? Talvez, se sobrar um tempinho, que eu acho que não vai sobrar, quando a gente for falar de licitações, eu abordo esse assunto. Mas o que mais que eu poderia trazer para vocês de interessante, tá? Eu vou trazer algumas diferenças, mas antes de eu trazer a diferença, eu quero que vocês entendam assim. Quando um privado, ele vem prestar um serviço público, ele passa por uma licitação, a lei, ela tem umas outras figuras. Vamos imaginar aqui que você contrata a empresa Transporte Rápido. Você contratou a empresa Transporte Rápido. Então, a lei, ela tem uma figura que chama subconcessão, tá? Até aqui, ó, subconcessão. A subconcessão é a transferência, ó, subconcessão ou subpermissão. Seria assim, você fecha, o Estado, um contrato mediante licitação com a empresa Transporte Rápido. E aí, faz-se uma previsão de uma cláusula que a Transporte Rápido, ela pode subcontratar. Ou seja, uma empresa para pegar uma parcelinha da prestação de serviço. A Transporte Rápido
pegou todo o transporte coletivo aqui da cidade, mas ela pode subcontratar, subconcessão, subpermissão, ou seja, ela pode pegar uma empresa e dar uma parcelinha da prestação do serviço público. Olha, você vai fazer 2 bairros aqui, vai ser sob subconcessão, 2, 3 bairros da cidade. É possível? É possível a subconcessão e a subpermissão. Tá, tem previsão legal, tá lá no artigo 26, 89, 87, porém só é possível fazer mediante previsão legal e previsão no edital lá de licitação, tá? E então, se tem previsão é porque tem autorização do Estado do concedente. O Estado é o concedente, o poder concedente, tá ok? Que é diferente, gente, olha só, de contratação de terceiros. Se vocês olharem lá no material de vocês, a subconcessão está no artigo 26. A contratação de terceiros está no artigo 25, tem diferença. E eu vou explicar a contratação de terceiros, a concessionária ou a permissionária, ela não precisa de autorização do poder concedente do Estado para fazer isso. Eu vou diferenciar subconcessão de contratação de terceiros de forma prática. Vamos imaginar o nosso pedágio ali. Estão imaginando o nosso pedágio? Ali acredito que seja uma concessão, né? Então, nós temos ali a concessão da prestação de um serviço público. Professora, ali é um serviço público, não é uma obra? Não, é um serviço público. Qual que é o serviço público ali? Manutenção da rodovia. Ela faz a reforma, mas para fazer a manutenção. A reforma faz parte, a obra faz parte. Mas ali a manutenção ali, o serviço ali, a manutenção da rodovia. Agora, vamos imaginar, gente, eu engasguei para falar isso aí, deu um rolo, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, o que é subconcessão? A empresa vai subcontratar mediante previsão legal, previsão no edital e autorização do poder concedente do Estado, que foi aquele que contratou. Ela vai poder pegar uma parcela ali da prestação de serviço de manutenção e passar para uma outra empresa privada. Vamos supor que o trecho ali de Jaciara até Jucimeira vai ser um trecho que vai ficar para subconcessão. Um exemplo, tudo bem. O que eu estou transferindo é uma parte da execução do serviço público. Aí eu preciso de todas aquelas características. Agora, a contratação de terceiros, ela é diferente. Eu não vou transferir a prestação de serviço público uma parcelinha. Na verdade, o que eu vou fazer é pegar terceiros para prestar serviços que complemente a prestação de serviço público. São serviços acessórios que agregam. No nosso exemplo, seria como eu, a concessionária, fechar um contrato com aquele passe direto, aqueles, como é que é o nome, gente? Que coloca assim no carro para você passar direto pelo pedágio, para você já compra e paga antecipado, né? Você já vai lá, compra, paga antecipado e passa direto. Aquilo ali é uma comodidade, é uma prestação de serviço acessória, que vai trazer mais comodidade na prestação de serviço para você usufruir. Então, aquilo ali não precisa de autorização do Estado. Um outro exemplo também, eu contratar terceira, sua concessionária, para pegar e colocar aquelas propagandas, gerenciar aquelas propagandas na beira da BR. Vamos imaginar que pelo contrato, aquilo ali fica sob gerência também da concessionária. Então, a gerência vai executar os serviços ali para explorar aquele espaço ali que tem de terra ali, esqueço sempre o nome, tá, gente? Ali na BR. Ali eu poderia contratar terceiros para cuidar da divulgação da propaganda daquilo ali, tá? Isso aí é contratação de terceiros. Eles não vão executar o serviço público, eles vão executar atividades acessórias. Então, para isso, eu não preciso de autorização do poder concedente. Basta ter a previsão no edital
que tá ok. Gente, a transferência de concessão, ela é um instituto que está lá no artigo 27, o que eu estou explicando no artigo 25, 26 e 27. Seria um caso diferente, seria a concessionária imaginar ali no pedágio dizer, olha, eu não quero mais prestar o serviço, vou passar para uma outra empresa. Isso chama-se transferência da concessão. Então, existe transferência da concessão, contratação de terceiros e subconcessão. A transferência da concessão, embora tenha previsão legal, muitos doutrinadores já se manifestaram pela inconstitucionalidade que é a corrente que eu sigo. Tá? A STF não se manifestou, mas a corrente que eu sigo. Por quê? Se a concessionária não quer mais, se não quer mais o contrato, que se faça novo processo licitatório. Não é possível transferir a concessão para um terceiro que não participou do processo licitatório para que ele assuma a prestação de serviço. Não é possível, tá? Isso acontecer, tá ok? Agora, qual é a diferença entre concessão e permissão? Gente, eu coloquei lá no material para vocês a diferença. Vamos lá. Quero colocar lá no material para vocês a diferença. Primeiro, nós vamos abordar as semelhanças e depois vamos ver a diferença. Quais são as semelhanças entre concessão e permissão? Ambas são delegação de prestação de serviço público. E nos dois casos, o Estado só transfere a execução do serviço, a titularidade ainda continua com o Estado. Ambas tratam-se de descentralização por colaboração mediante delegação. Aqui, em ambas, vai ocorrer a prestação de serviço por conta e risco, tá? Sobre a fiscalização do poder concedente, ou seja, o Estado, durante a prestação de serviço, ele não vai subsidiar nada. É tudo por conta e risco da permissionária e da concessionária. E ambas devem observar os princípios norteadores que nós estudamos e ambas estão sujeitas às penalidades administrativas pelo inadimplemento do contrato. Agora, então, qual seria a diferença entre as duas? Gente, normalmente, a legislação e o administrador, ele faz uso da permissão para aquela execução de serviços de baixa complexidade. E faz uso da concessão para aquela prestação de serviço de alta complexidade, que vai exigir um grande investimento, e por isso o contrato vai ter... A duração do contrato é bem maior do que na permissão, tá? Então, ele faz uma avaliação, se vai ser uma permissão ou uma concessão. Por quê? Ambas dependem de processo licitatório. A diferença é que a permissão pode ser qualquer modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, carta convite, pregão. Agora, a concessão, como ela normalmente é direcionada para a prestação de serviços mais complexos, que vai determinar um investimento maior da concessionária, então ela deve ser realizada mediante a modalidade de concorrência. Depois vocês vão ver que a concorrência é a modalidade mais exigente de licitação, tá? Embora a concessão e a permissão tenham natureza contratual, as duas têm prazo determinado, podem ter os contratos prorrogados, elas têm diferença. Na concessão, gente, se ocorrer a revogação do contrato antes de findar o prazo, pode ocorrer a regra que o Estado deverá indenizar a concessionária, porque ela fez um baita do investimento ali para estar prestando aquele serviço público. A permissão já é diferente. Ela pode ser revogada a qualquer momento e normalmente ela não gera indenização, tá ok? Pelo rompimento do contrato.
A concessão, amores, dada a alta complexidade, ela só pode ser prestada por pessoa jurídica, tá? Ou por consórcio de empresas, tá? A permissão, ela pode ser por pessoa física ou jurídica, mas não cabe consórcio de empresa, ou seja, várias empresas juntas para a execução daquele serviço, porque eu entendo que na permissão são prestação de serviços que não vai requerer muito investimento, é de baixa complexidade, tá ok? Aqui, na concessão, eu já expliquei o que é precariedade. Delegação a título precário. A título precário significa, por exemplo, na permissão é um contrato a título precário, ou seja, é um contrato que não vai gerar indenização se ele for extinto antes do prazo, enquanto que na concessão não há precariedade. Rompeu o contrato de forma injustificada antes do prazo vai gerar a indenização, ok? Subconcessão eu já expliquei para vocês, já expliquei aqui a contratação por terceiros, transferência da concessão. Agora eu vou aqui. Ah, tá. Direitos do usuário. Amores, não vou trabalhar direitos do usuário. Mas, assim, eu deixei aí no material de vocês, sobre o direito do usuário, alguns tópicos. Eu deixei o artigo 7º, para vocês darem uma lida lá da Lei 8987. E também vocês podem buscar, estudar mais sobre os direitos e defesas dos usuários na lei específica que nós temos, que eu coloquei lá no início do material, que é a Lei 13.460 de 2017, lei fresquinha, tá? Tem uns 3 aninhos essa lei, tá? Que trata do direito dos usuários, para vocês lerem. Mas eu coloquei lá no material só algo em destaque que é curioso. Não tem quando você vai verificar sua fatura de conta de energia, de água, telefone, ele sempre pergunta assim, qual é a melhor data do vencimento para a senhora? Gente, essa pergunta não é um ato, nem uma prática do mercado, nem um ato de benevolência, não. Isso aí é uma previsão legal. Eles são obrigados a oferecerem mais de 6 tipos de vencimento dos seus débitos, tá? Porque está no artigo 7º-A da Lei 8987, esse dever que as concessionárias e permissionárias e as exploradoras de serviço público aí, mediante delegação, elas precisam fornecer mais de 6 possíveis datas à livre escolha do usuário para ele poder fazer o seu pagamento. E para a gente finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho da extinção da concessão ou da permissão, tá? O que eu falava ali para as duas. Agora, sobre a extinção, existem 2 itens que caem bastante em concurso. Preste bastante atenção na incampação e na caducidade, tá ok? Bastante atenção que eu vou explicar. Existem várias formas de extinguir um contrato de concessão e de permissão. Vou abordar alguns. O primeiro é o advento do termo contratual, finalizou o contrato, acabou. Esse advento do termo contratual, que é a extinção natural do contrato, vocês prestem bastante atenção e anote aí com o Instituto da Reversão, que são chamados bens reversíveis. Vocês sabiam que, principalmente nas concessionárias, é possível estabelecer uma cláusula no contrato que, ao final do contrato, normalmente esses contratos duram 10, 15, 20 anos, viu? Duram muito tempo. Vocês sabiam que existem alguns contratos, é possível fazer a cláusula de reversão quanto aos bens reversíveis? O que é isso? Finalizado o contrato, alguns bens passam para a titularidade do Estado. Exemplo, dá um exemplo, professora. Vamos imaginar o transporte coletivo nosso aqui tem um contrato aí de 15 anos. Vamos imaginar. Chegou no final do contrato, extinguiu, acabou, tem uma cláusula de reversão. Significa o quê? Olha, os ônibus, aí vai elencar,
A frota de ônibus, ao final do contrato, elas vão ser revertidas para o patrimônio do Estado. Esses bens vão ficar com o Estado. Gente, o porquê disso? Por que dessa cláusula, dessa previsão? Gente, essa previsão, ela é importante para a continuidade do serviço público. Já imaginou se encerra o contrato? Não consigo, eu, município, que já quase aconteceu aqui, contratar outra empresa, acabou o transporte público, a empresa fecha tudo, vou pegar meus ônibus, estou indo embora. Estou indo embora. Não vai usar nenhum. Não, é possível sim essa cláusula. Não, os ônibus são nossos e agora o município vai assumir a prestação de serviço e utilizar esses ônibus, viu? Então, é possível a reversão da concessão ou da permissão. Não esqueça, a reversão tem a ver com o termo, a finalização normal de um contrato, do termo contratual. Agora, o que vem a ser encampação. Encampação é a extinção do contrato antes de finalizar o termo e parte de uma decisão da administração pública. A administração pública, mediante justificativa no interesse público, de acordo com a conveniência e oportunidade, ela faz a encampação, ou seja, a concessionária, a permissionária, não fez nada de errado, mas movido diante do interesse público, promove-se a encampação. É como eu pensar numa revogação, que eu já expliquei para vocês. Neste caso, cabe indenização. Mas eu coloquei lá que não cabe os lucros cessantes, aquilo que a empresa poderia ter ganhado até o final do contrato. Não, porque até mesmo porque nós não obtemos, a ideia não é obter lucro, mas indenização por tudo aquilo que a empresa já investiu e não amortizou, não obteve o retorno. Eu até então prestado até aqui, tá ok? Mas tem que ter justificativa. Isso é encampação. Caducidade, amores, é diferente. Caducidade é quando a empresa, a concessionária ou a permissionária não está cumprindo com as cláusulas contratuais, aí pode-se promover a caducidade do contrato, tá? E aí tem que se abrir um processo administrativo normalmente para poder apurar as irregularidades praticadas pela concessionária permissionária. Por quê? Porque aí eu tenho que ver a questão da indenização, ver o que foi investido já por essa concessionária, essa permissionária, mas nesse processo administrativo eu vou abater, né, eventuais multas pelo inadimplemento, vou fazer ali uma compensação, tá ok? E nós temos a rescisão. A rescisão é o único ato que parte da concessionária e da permissionária. É quando o Estado, a administração pública, o poder concedente, é que não está cumprindo a sua parte. Por exemplo, não está pagando ou não disponibilizou a infraestrutura correta, ou seja, o Estado não está cumprindo com a sua parte. Aí, a concessionária, a permissionária fala assim, olha, aí não dá, eu não tenho como dar continuidade. Mas ela, para poder fazer a rescisão, é somente pela via judicial. Somente depois que houver uma determinação judicial pela rescisão, é que ele vai poder parar de prestar o serviço. Por quê? Princípio da continuidade da prestação do serviço público. Até lá, ele vai estar obrigado a prestar o serviço. E, por fim, quando se decretar a falência, a extinção, né, da empresa, da concessionária e da permissionária, ou se o falecimento, a incapacidade do titular também, da permissionária ou da concessionária, tá ok? Gente, enfim, o que eu tinha para passar para vocês sobre concessão e permissão seria isso, tá? Da nossa aula. Eu espero, é uma aula cansativa mesmo, eu espero que o pouco que eu passei tenha sido
um básico legal para vocês. Infelizmente, a gente não tem como abordar tudo. E por esse canal, a gente tem que reconhecer que, embora estejamos na nossa casa, ele é mais cansativo, porque a gente tem que estar sentado, a gente não consegue se locomover, né? Mas eu acho que, para a ferramenta que nós temos, para a disponibilidade de tempo que nós temos, eu acredito que eu tenho oferecido um conteúdo aí com uma boa qualidade para vocês, tá bom? Pegue o material, dê uma estudada, pegue uma boa doutrina. Essa aula vai estar disponibilizada lá no encontro. Gente, a nossa avaliação oficial, esse conteúdo, ele vai cair na nossa avaliação oficial. Não serão todos os conteúdos, eu vou separar, mas esse aqui é um que vai cair bastante na nossa avaliação oficial, tá ok? Em breve eu disponibilizo atividades e informo para vocês, tá ok? Eu não vou publicar atividade desse material aqui, tá? Aquela atividade de avaliação parcial. Eu acho que a gente só tem mais 500 pontos. Eu acredito que eu vá disponibilizar quando a gente tratar sobre contratos. Então, não tem atividade avaliativa desse conteúdo aqui. Não vou postar, tá ok? Beijo, abraço no coração. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo encontro. Tchau!